Olá, saudações, bem-vindos a mais um Céu que te acontece. Vamos abordar agora a lunação em Áries, que ocorre no dia 11 de abril de 2021, aqui para território brasileiro, em horário de Brasília. Essa lunação vai acontecer às 23h30. A lunação, como vocês sabem, é a conjunção da Lua com o Sol. A Lua, em sua trajetória, ela vai fazer a Lua nova. Todas as vezes que isso aí ocorre, a gente tem o disparo, tem o início de um mês lunar em que as situações caracterizadas pela configuração astrológica que ocorre naquele momento vão dar o tom, pelo menos o pano de fundo, o cenário, de várias características do mês, de várias coisas que a gente pode vir a experimentar e que podem se impor como realidades às nossas atividades e até mesmo à atmosfera mental, que é um conceito que eu vivo repetindo aqui no canal. As lunações que ocorrem no signo de Áries, em geral, são portentosas. Não que as outras, dos outros 11 signos, sejam menos importantes, elas são todas muito importantes, na proporção igual. O que ocorre é que, quando há uma lunação em Áries, a gente tem esse gatilho que a lua nova já representa. Em Áries, esse gatilho é uma verdadeira explosão, e é imprescindível que a gente observe a posição de Marte, o planeta Marte, que é o regente de Áries. Marte, nessa lunação, se encontra em Gêmeos, fazendo aqui, falando em astrologuês e traduzindo para o português, uma mútua recepção entre Marte e Mercúrio. Mercúrio está em Áries e Marte em Gêmeos. De fato, falando ainda um pouquinho desse astrologuês para situar todo mundo, essa alunação ocorre de uma maneira bastante particular e especial. Vai ter Lua, Sol, que é a conjunção, Mercúrio e Vênus, tudo em Áries, todos regidos pelo Marte, que está em Gêmeos, que por sua vez é regido por Mercúrio, que está em Áries. Quer dizer, temos aí um bate-bola, né? O que a gente chama, quando vai jogar futebol na rua, na praia, de tabelinha, né? Então temos essa tabelinha, essa linha de passe entre os dois planetas e as duas características. Os sistemas de comunicação, de passagem de saberes, de descobertas de coisas novas, da busca por novidades, isso está super extra mega blaster enfatizado durante todo o período de 28, 29 dias dessa lunação, cuja duração de seus efeitos vai seguindo até o dia 11 de maio, quando ocorre a lunação em Touro. Esse vai ser um período em que as coisas de fato se precipitam, né? Tomam uma urgência. As pessoas que têm raciocínio rápido, que têm respostas de bate-pronto para fazer alguma coisa, alavancar as coisas, colocá-las em movimento, né? Não ficar na inércia, não ficar sonhando muito, esperando muito as coisas acontecerem, esperando muito a aprovação dos outros. E isso aí é a característica ariana super enfatizada por 4 fatores muito poderosos nesse signo, e há um privilégio ali, há um favorecimento para as tomadas de decisão múltiplas, ou melhor dizendo, tomadas de decisão que favorecem múltiplas tarefas. Sendo ainda mais específico, tomadas firmes de decisão. E por firmes, entenda aquelas decisões assim, não, vamos fazer agora. Anda logo, vamos fazer agora. Não tem que protelar. O que tem que protelar agora a gente deixa lá para frente. Mas o que está ao nosso alcance, vamos fazer já. Portanto, vai ser um mês que garante muito dinamismo em tudo quanto é situação, assunto, instância, setor, tudo que você puder imaginar, e até mesmo as atitudes da maioria das pessoas vai seguir nesse ritmo mais frenético. Como Marte está em Gêmeos e tem muita concentração em Áries, há uma tendência a fazer essas múltiplas tarefas. O cuidado é a gente não se dispersar com tantos interesses que a gente não consiga levar alguma coisa a cabo de fato. Sabendo que também ao longo do mês, Marte, né, vai ser marcado o mês nessa lunação por Marte em quadratura com Netuno. Em 11 de abril, essa quadratura, esse aspecto difícil, nem está tão forte assim, porque ele já está em processo de separação, né? Já está saindo do seu orbe normal,
que seria o orbe aplicativo até os 21 graus de Netuno. Mas não importa, ainda está marcante essa tendência, que é a tendência a dissipar as ações por causa dos múltiplos interesses. Muitas pessoas acabam se perdendo, tipo assim, estamos com muito entusiasmo de fazer uma coisa, estamos crentes que nós vamos conseguir e de repente começamos a pensar, a contar histórias, a falar das coisas incríveis que a gente pode fazer, de realizações passadas, de coisas que a gente de repente poderia fazer. Olha quanto potencial que tem, olha, e perde um tempo enorme pensando no potencial sem botar a mão na massa. Portanto, esse período ele é decisivo para muitas coisas, para organização dos seus estudos, para as tais tomadas de decisão, até para os seus empreendimentos, né, para as suas empresas, para as suas atividades individuais, né, há uma carga de individualismo mais forte, há um aumento de velocidade, de intensidade, de carga emocional nas questões afetivas e em todos aqueles fatores que geram concórdia, quase como, até meio cômico, né? Mas é como se as pessoas dissessem assim, entra logo em acordo comigo, anda, né? Assim, mais ou menos desse jeito. Essa alunação vai ter, portanto, um caráter predominantemente aéreo, pela via ali de Marte em Gêmeos, pelo trígono, pelo bom aspecto que vai fazer com Júpiter em Aquário, mas também ígneo, né, que é ligado ao fogo, por causa dessa grande concentração em Áries. Isso significa que por duas vias há um caráter simultaneamente cooperativo, em que as pessoas assumem tarefas, diretrizes, seguem numa direção, ou mais de uma, mas com força, né? E então tem esse caráter cooperativo e o caráter explosivo da fase, tudo ao mesmo tempo. Então você pode ver, por exemplo, num grupo de amigos, num grupo de pessoas desconhecidas, entre familiares, entre colegas de trabalho, as pessoas se engajando, se empenhando com muita força, mas tendo assim explosões de raiva por poucas coisas e às vezes porque um determinado projeto que deveria ter feito num determinado prazo, aquilo ali não está andando. E as pessoas às vezes têm um pouquinho de falta de compreensão, têm a sensação de que todo mundo ali está tão burrinho, tão lerdinho, com dificuldade de entendimento, que então a gente precisa atropelar o sujeito e não, ou então descartar o sujeito, né? A gente tem que ter um cuidado bem humano para se colocar no lugar do outro e tentar ser minimamente piedoso, pelo menos, para que não se torne um trator. E não acredite que a sua velocidade de raciocínio está acima da dos demais, porque de repente o foco de atenção é diferente. Muita atenção também quando você tiver com muita vontade de dizer determinada coisa que você considera útil, que você jura que vai ajudar, que é importante. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu não precisava, mas eu vou dizer? Essas coisas às vezes podem gerar estresse. Então, assim, se não precisava, pensa bem se realmente é melhor dizer ou não. Espera mais um tempo, espera para você ver, espera para você mesmo digerir essas informações. Isso aí vale muito a pena durante uma fase como essa, porque o estresse está no ar, na mesma proporção do desejo de cooperativo. Isso aqui é engraçado, parece um paradoxo, mas as duas coisas podem atuar juntas. E sabe uma coisa bacana da gente entender o astrologuês? É que essa alunação, que tem essa potência toda, ela vai ocorrer em duas dignidades planetárias bastante opostas, né? Uma delas é a face, que muita gente conhece como decanato, mas a face uma divisão de cada signo por 3 pedaços de 10 graus, né? Que é conhecido também como decanato, mas que a gente chama de face como por causa da sua relação que tem com a ordem caldaica dos planetas, né? Que vai mais ou menos assim: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, para voltar para Saturno e repetir a sequência sempre nesse ritmo. Essa sequência, né, dessas faces, a face onde vai ocorrer a Lua, a lunação, vai ser a face de Vênus, né, que vai reforçar esse caráter cooperativo, esse caráter de união, de estabelecimento de laços, apesar de todo o dinamismo. Mas isso também vai acontecer numa outra dignidade planetária chamada Termo. Eu, Carlos, costumo usar muito os termos egípcios muito difundidos por Doroteus de Sidon e Efaístion de Tebas. E
esse ponto em que a alunação cai vai ser justamente num termo de Marte. Essas duas dignidades, elas são bastante interessantes, né? Não estou aqui considerando todas as outras, né, essa triplicidade, etc. Mas essas duas são muito curiosas em função das outras características reiterativas do período. Por quê? Isso vai intensificar a tendência cooperativa e explosiva da fase, fazendo com que haja muita paixão pelas ideias, né? Vide ali Marte em Gêmeos, e muita paixão pelas ideias e muita paixão pela disseminação, distribuição, aquisição de saberes, remessas, transportes, trânsitos. Aliás, a questão dos trânsitos pelas vias urbanas também pode ser motivo de caos, pode haver algum tipo de remanejamento mais intenso e emergencial dessas vias urbanas em várias cidades, várias localidades do mundo. Para o Brasil, isso pode ser particularmente importante, porque se a gente calcula essa alunação para Brasília, né, que vai valer como capital, vai valer para o país inteiro, a gente tem o seguinte: Netuno vai cair na terceira casa do mapa da alunação calculado para Brasília. E esse Netuno está recebendo uma quadratura de Marte ali. Então temos aí uma dessas complicações nesse âmbito, tanto das vias urbanas, de várias localidades, várias cidades, como da passagem de informação. Então vai ter que ter outro filtro, mais uma vez, das questões das notícias complicadas, da falta de critério. Isso tudo vai precisar de um novo escrutínio, pode gerar algumas controvérsias. Mas não é só de cautela que se faz esse período, ele está cheio de energia. É uma fase que, se você iniciar alguma coisa ali, tendo os devidos cuidados para não dispersar, não tentar fazer 25 coisas de uma só vez, assoviando e chupando cana ao mesmo tempo, você vai ter uma capacidade de ação e de realização muito acima da média. A gente tem aquele período, aquele fator de complicação, né, que é o Marte em quadratura, né, com o aspecto difícil com o Netuno, que ele é confuso a beça, ele dá aquele ânimo inicial e a pessoa não consegue levar a coisa a cabo, né? Ela acredita que vai ser possível, mas não vai conseguir levar tudo de uma vez, porque ela coloca dentro de seu barquinho muito mais bagagem do que o barquinho consegue levar, então ele acaba afundando ou não tem potência para andar, né? Como você entupir um carro 1.0, né, de potência 1.0, com muito mais peso que dá, e vai subir na ladeira e ele para. Então é mais ou menos essa condição que Marte e Netuno em quadratura podem refletir aqui, podem demonstrar durante o período. Mas o Marte também está em trígono com Júpiter, o que vai atenuar bastante essa condição complicada ali com Netuno. E o que é melhor, esse trígono com Júpiter, ele está no estado aplicativo, está numa condição aplicativa, que significa que Marte está chegando pertinho do grau exato, né? Ele está se aproximando do grau exato em que forma esse bom aspecto. O aspecto aplicativo ele está ganhando força. Né? Ele não é como o separativo, que está se esvaindo. Então ele está ganhando essa força, e Marte e Júpiter é bom para quem pratica esporte, é bom para quem está querendo empreender uma coisa nova. Olha, lembra que Marte está em Gêmeos e Júpiter em Aquário. Então essa coisa nova é uma coisa nova mesmo, é trazer novidades à tona, é fazer com que essa novidade não fique concentrada em uma única pessoa, ou num único grupo, ou num único setor. Isso se espalha de uma vez só, mas de uma vez só mesmo, para vários lugares ao mesmo tempo. Então você vai ter gente que tem uma ideia aqui e acha que aquela ideia é absolutamente única. Aí vai ter mais outras 25 pessoas também tendo ideias, a mesma ideia, e todo mundo colocando em prática ao mesmo tempo. Às vezes as pessoas até brigam um pouquinho, dizendo: fui eu que tive a ideia primeiro, tal, ficam competitivos. Mas no fim das contas, isso aí é uma maré coletiva. Temos aí um processo inconsciente que está emergindo, está ganhando muita força, e todo mundo que está mais ou menos sensibilizado pelas mudanças possíveis do período acaba captando essa proposta, essa atmosfera mental de inovação. Por isso, então, a gente tem um período de bons empreendimentos com um mix de uma espécie de cruzada ética. Tá? A gente começa a adotar valores pelos quais as pessoas lutam aguerridamente. Como é um bom aspecto, a gente pode pensar que as pessoas tendem a buscar tudo dentro da lei, bonitinho, estritamente, tá? Com alguma flexibilidade para trazer o novo à tona e
e rediscutir as coisas já estabelecidas, né? A gente trazendo coisas que vão renovar o que já é bom, né? Vai manter o que é bom e vai renovar, mas tudo dentro de uma ética muito forte, uma ética humanista muito poderosa. Vale acrescentar um detalhe interessante também. Marte, nesse momento da alunação, ele está já em conjunção com a estrela Capella, que é a alfa da constelação do cocheiro, do, do motorista ali da biga, né? Do motorista de biga. Então ele está... essa constelação ela é muito interessante porque a Capella é também associável ao símbolo da cornucópia, né? Que é o corno da abundância, que é um presente de Zeus, trocando aqui em miúdos, resumidamente o mito, mas é um presente de Zeus, e aquele que o possui, né, aquilo ali é o chifre da cabra amalteia que amamenta Júpiter em algumas versões, né, amamenta Zeus. E então aquilo ali, quando é utilizado por determinado mortal, ele vai ter fartura e abundância o tempo todo. Então significa que essa passagem, esse trígono, que a Capella é uma estrela muito jupiteriana, né? Ela tem esse fator de abundância muito poderoso. Então essa fartura ela vem através de ações esperançosas, com a possibilidade de retornos relativamente rápidos de investidas junto a organizações que normalmente são independentes, né? Não são aquelas mais estatais, mas que são independentes ou individuais ou com grupos que se associam e em grande parte, se não a maioria, pode ser de caráter científico, de caráter comunicacional, educacional. Então, pense bem, se você receber convite de algum amigo para participar de alguma empreitada que seja muito interessante, mesmo que você esteja assim um pouquinho preocupado com a resolução de algum problema mais pessoal, considere essa possibilidade de fazer algum bem para algo maior do que você, algo que até suplante o seu âmbito mais familiar. Isso aí pode ter repercussões de médio para longo prazo muito favoráveis, mas você já vai começar a ver resultados a partir de um mês, a partir dessa decisão tomada, dessas práticas sendo realizadas. Agora, é claro que dentro dessa coisa tão bacana que esse aspecto com Júpiter faz, tem que lembrar que a alunação ocorre com uma quadratura com Plutão. Quadratura é sempre um aspecto bastante difícil, um ângulo complicado, cheio de obstruções, tensões, conflitos. E como já foi dito aqui numa live que já ocorreu aqui no canal, que está disponível aqui no canal também, temos aí um período da segunda metade de abril bastante complicado. Essa alunação, os seus efeitos, vão também abraçar ali, vão ultrapassar a parte final de abril. A alunação então é marcada por Sol, Lua e Vênus em quadratura com Plutão. E apesar do bom aspecto, o sextil de Mercúrio com Saturno, que é muito bom para estabilizar o intelecto, coordenar ações entre os outros, né? Até reiterando algumas das coisas que eu já disse, a gente coloca o raciocínio em prol de algo confiável, durável e tal. Apesar desse outro benefício, essa quadratura é bastante, como eu já disse antes, explosiva. E lá para os dias 25, 26, 27, 28 de abril, a gente tem uma margem, né, aproximada de pontos de ebulição. No dia 25, por exemplo, a Lua já vai fazer, em sua trajetória normal, uma oposição com essa alunação. Ela vai chegar naquele ponto em que está oposto, né, ao grau em que estava. A Lua vai ficar em Libra, o Sol em Áries, e vai despertar aqueles processos, tanto os favoráveis quanto os muito tensos. Então, como é uma oposição, a gente tem rupturas, a quadratura dessa alunação com o Plutão também implica rupturas, términos, quebras de expectativas, as lutas, disputas de alguma forma de poder, né? Qualquer tipo de poder, desde o parental até o governamental, todo tipo. E isso pode fazer com que algumas perspectivas, expectativas tenham que ser interrompidas, outras tenham que ser abandonadas, né? Tem que deixar alguma coisa morrer, alguma coisa ir embora para que a gente possa levar os assuntos a cabo. E não, nenhum desses aspectos representa aqui uma melhoria extrema das condições pandêmicas, por exemplo. Tá? Infelizmente ainda não.
mas o que a gente pode ter são iniciativas que possam tentar minorar, mas o restante, a situação como um todo, as contaminações, os números, as estatísticas ainda não vão baixar assim tão rápido. E nessa fase aqui ainda pode ter alguns sobressaltos, algumas situações que às vezes não são planejadas, não são pensadas, a gente não espera que venham, que irrompem de coisas que até estavam ocultas até então e passam a valer naquele momento, sempre de uma maneira bem conflituosa. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: o que vale mais a pena? Você perder um tempo terrível com a tentativa de convencer, dobrar, mostrar força, mostrar que você é melhor para o outro, ou você tentar concluir aquela tarefa que é mais importante, ser pragmático, né? O que é mais importante? O que é mais interessante? Porque você despender um tempo danado naquela coisa é um desgaste desnecessário de energia. Então, é melhor se concentrar nas coisas que estão ao seu alcance, que você pode fazer mais imediatamente. Por conta dessa mesma quadratura com Plutão, que vou repetir, tem o Sol, a Lua e Vênus ali, formando esse aspecto, há muitas situações de afeto que dependem demais da via sexual podem sofrer um pouquinho com isso. Para alguns isso pode significar um escoamento de recursos, gastos inusitados, tapar algum tipo de buraco que a vida requeira que se tape, e uma dificuldade também de conciliar os interesses afetivos com os interesses de algum tipo de poder e realização que você queira garantir no seu futuro. É isso, gente. Fiquem então atentos aos outros vídeos. O vídeo da live, né, falando sobre as crises e oportunidades de abril de 2021, também pode te ajudar a entender melhor o período, porque ali tem algumas outras observações além da alunação. Tá? Bastante informação, aliás, além da alunação, com algumas respostas a perguntas que foram feitas no ar, ao vivo. Então, com isso, a gente conclui essa análise da alunação em Áries. Espero que você goste do vídeo. Clica aí em se inscrever, clica também no sininho para receber as notificações. E não se esquece de se inscrever em algum curso que possa ter a sua cara na escola Carlos Holanda Astrologia, cujo endereço está aqui, você pode ver. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.